Sejam bem-vindos ao Conversa Futura, o seu programa top sobre futurismo. Um lugar para pensar o que será de nós daqui para frente e lembrando o nosso grande guarda-chuva. Que guerra é essa? Que guerra é essa, meu amigo Saul? Que guerra é essa, Ronaldo? Sou eu que te pergunto. Por quê? Porque as pessoas lá no Instagram, elas vêm perguntar, né? Sempre uma perguntinha, outra eu vou respondendo, mas tem uma que foi especificamente para ti, dizendo que tu esqueceu de falar da FEB, dos pracinhas da FEB na Segunda Guerra, né? Que o Brasil sim já foi para a guerra e fez bonito na guerra. Tu concorda com isso? Olha aí, esqueci, concordo com o meu Pega essa esquecimento. guerra aí agora, resolve. Mas em minha defesa, né? O episódio se chamava Esqueceram de Mim, então eu acabei me esquecendo Tá bom. dos pracinhas. Então, os pracinhas FEB, Força Expedicionária Brasileira, então a divisão brasileira que foi lutar do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E que já vai uma curiosidade para esse querido ouvinte que mandou a pergunta, de graça, hein? Que aqui em Porto Alegre, no Parque da Redenção, nós temos o Monumento ao Expedicionário. As pessoas passam lá na frente, olham o monumento, às vezes nem olham direito e não veem que aquele monumento é uma homenagem aos expedicionários, a estes combatentes brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial. Agora vem um quiz, né? Meu querido Saul, tu lembra o que tinha de especial no símbolo da Força Expedicionária Brasileira? Mas com certeza eu me lembro, não tenha dúvida, né? Era um animal, né, fazendo um hábito que não é nada animal, né? O que era? Te lembra, Ronaldo? Eu lembro. Era uma cobra fumando. Isso. Como assim cobra fumando? A cobra vai fumar. É que naquela época, para te ver algo que nós já discutimos, né? O Brasil tem aquela política de neutralidade, certo? Então o pessoal dizia que era mais provável uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? O Brasil acabou entrando na Segunda Guerra Mundial e o pessoal usou isso como lema, até como motivacional. A cobra vai fumar, né? Nós vamos entrar na guerra. E tu sabia que isso existe até hoje, a história da cobra vai fumar? A ideia de que, opa, agora o negócio seria uma gíria, digamos assim, agora o bicho vai pegar, agora a cobra vai fumar. Isso entrou aí para a história brasileira, né? As pracinhas da FEB, mas uma boa lembrança, né? É, uma boa lembrança de um período turbulento, né? A pergunta que fica também para encaixar aí esse nosso início de episódio é: será que a cobra vai fumar de novo, Saul? Pois é. Na gravação passada, tu veio falar de fim do mundo. O que é isso, né? Será que a cobra vai fumar com o fim do mundo? Que história é essa de fim do mundo? Me conta. Então, o nosso episódio número 8 é sobre fins do mundo, no plural. Fins. Que fins são esses? Mas para te trazer de cabeça para dentro do nosso episódio, nada melhor do que aquele nosso bom e velho textinho de abertura. Lembrando, antes do texto, eu sei que tu já estava louco para ouvir o texto, mas @Conversa Futura. Eu sei que tem parte da nossa audiência que não está inscrita no nosso canal e também não está seguindo a nossa página no Instagram. Temos postagens diárias sobre este ramo da geopolítica, cortes dos nossos episódios. E aí, sempre fica o convite, comente, curta, compartilhe as nossas postagens para espalhar este conhecimento e para trazer mais pessoas para essa discussão tão importante. Lembrando que o nosso viés número 1 sempre é a paz, mas para construir a paz é necessário discutir a atualidade. É verdade. Então, dentro desse tema, quando tu fala do fim do mundo, né, até retomando algo que eu falei no episódio passado, né, eu acho que o mundo está mudando, né, mas o mundo sempre mudou. Se a gente olhar a história da humanidade, ela sempre foi marcada pela transformação. Claro que a gente tem alguns picos de transformação mais significativa, né? Então a gente pega aí as revoluções industriais, então o próprio nome revolução já traz essa ideia de que é aquela mudança, né, que ela não tem volta, né? É algo que muda a estrutura do sistema, impossibilitando que aquele sistema retroaja, volta a ser como era antes. Então, acho que a gente está falando do fim de um mundo, né? De um mundo conforme a gente concebe e conhece hoje. Seria por aí? Acho que é por aí, mas vai ficar mais claro com o nosso textinho de abertura. Vamos lá! Um
renascimento elástico. Nos estudos da física, as forças elásticas são utilizadas para o desenvolvimento de molas, de elásticos mesmo, de roupas. Vamos fazer uma metáfora. Um elástico, ele pode ser puxado até um determinado limite. Nesse limite, ele voltará à sua posição original, ou ele rebentará. O nosso renascimento, talvez, que virá ou não, será um renascimento elástico. Eu explico. O renascimento foi uma fase da história humana em que muito da arte foi renovada, as ideias de filosofia foram retomadas da antiguidade e também causou grande impacto cultural. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, A Última Ceia, também de Leonardo da Vinci, o Davi, de Michelangelo, nós temos também o Homem Vitruviano e tantas outras obras. Estes personagens e essas obras marcaram para sempre a história da humanidade. O renascimento da nossa vez é um pouco diferente. O que seria elástico neste caso? Será que teremos um renascimento em que o elástico será esticado até arrebentar, disparando um conflito de grandes proporções? Ou será que o nosso elástico retornará à posição original e o mundo permanecerá como é? Nas nossas discussões, parece estranho estas duas opções. O que queremos não importa nesse caso. O que é possível é que o elástico seja tão esticado que ele já não voltará mais. Mesmo sem arrebentar, a realidade que se demonstra talvez não seja nem um pouco parecida com a que nós temos até aqui. Estamos falando de tecnologia? Estamos falando de Deus? Estamos falando das nações? Dos militares? Talvez estamos falando de todas ao mesmo tempo. Prepare-se para puxar esta mola, este elástico, até o limite. Interessantíssima essa ideia, né? Pois é, esse elástico puxado, eu acho que quando tu estica demais qualquer coisa, né, vai ter um cansaço. Aquilo vai sofrer um certo desgaste. Então, acho que a gente poderia explorar dentro dessa ideia de fim do mundo, dentro da ideia que tu colocou, até separando o viés, né? O que está mudando? Está mudando o mundo, assim, quanto à questão espiritual, política, social, econômica, né? Tu percebe, assim, que essas esferas estão mudando ou não? Ou é só a questão econômica mesmo? Eu vou escolher só um desses pontos para a gente começar. Então, o que seria nesse contexto? Que guerra é essa? Se a guerra não ocorrer, então pensemos neste ponto. Porque quando nós falamos sobre guerra aqui ocorrendo em grandes proporções, nós nos aproximamos do fim do mundo, ponto final. E esse nem vale muito a pena discutir, porque se temos um fim em que a história humana ela é apagada, varrida desse planeta, acabou tudo. Não há o que não há nada de mais interessante para discutir. Agora, e se nós estamos falando de um conflito que não aconteça, ou não aconteça nas próximas décadas, e vários desses limites cansados, esgaçados, venham a dar origem, por exemplo, a novas espiritualidades, a novas relações que as pessoas tenham com o seu Deus. Porque imagine, hoje tem muito aquela relação minha com a espiritualidade, no meu propósito de vida, na minha conduta. Como será essa espiritualidade quando nós estamos falando nas igrejas, nos cultos, nas sinagogas, se falando sobre fim da humanidade? Será que nós não teremos novas religiões surgindo? Eu imagino que podemos ter até releituras e novidades por aí. Novas expressões religiosas que já estejam eventualmente até prometendo um pós-fim do mundo. Porque as metáforas com o apocalipse, o fim do nosso planeta, seja de qual for o jeito, elas já estão presentes nas culturas religiosas. A questão é,
será que não surgirão novas religiosidades? Nós já vemos isso. Nós temos uma quantidade gigantesca de desigrejados, né? Pessoas que já não se identificam com as religiosidades atuais. Eu acredito que agora nós temos um duplo movimento. Um esgarçamento social que vai fazer emergir novas religiosidades, talvez, e olha só a loucura que eu vou jogar na mesa, talvez uma ciber-religiosidade. Então, uma religiosidade ligada à tecnologia, em que o Deus da pessoa é um Deus de inteligência artificial, aquele que tem todas as respostas, aquele que está onipresente, onisciente. Será a inteligência artificial o nosso experimento de Deus? Mas olha, agora tu levou pra algo que eu jamais tinha imaginado a possibilidade. Me surpreendeu. Porque realmente, se tu olhar assim, relacionar fim do mundo, expiação, espiritualidade e geopolítica, integrar tudo isso não é fácil, né? Mas a gente pensar que essa concepção religiosa do fim do mundo, ela realmente ela pega as principais religiões do mundo, né? Se tu olhar ali o fim dos tempos, né? O cristianismo, Apocalipse, juízo final, a volta de Cristo, se tu pegar lá o islamismo, dia do juízo, a vinda de Mahdi, o retorno de Jesus, né? O Sim. próprio judaísmo, né? A era messiânica, o julgamento das nações, então tudo para todo lado que tu olhar, o hinduísmo, né? O fim do ciclo de Kali, né? Não me lembro bem disso, a vinda de Kalki, e talvez até não sei se tu é mais dessa área do budismo, a decadência do Dharma, surgimento do Maitreya, essas coisas todas. Então, se tu olhar, isso é, entre aspas, é um consenso. É um consenso. O que tem em comum essas narrativas, embora em distintas religiões, tu vê que a ideia de uma cadastro moral, né, ou material, né, com um prelúdio de uma renovação espiritual ou divina, e o que tu está colocando é justamente isso, né? O que seria essas novas espiritualidades, né? Então, o que seria isso? Seria sincretismo? Sei lá, declínio das religiões, como tu acabou de comentar? Pois é difícil pensar nisso, né? Porque, por exemplo, tem muitos estados que se formam em torno da religião, da tradição religiosa desses países, né? E será que... E hoje a gente vê alguma coisa nova, mas o que eu vejo, por exemplo, eu não consegui ver nesse nível que tu viu. Eu pensei, quando eu estava falando de espiritualidade holística, né? Astrologia, xamanismo moderno, né? Então essa espiritualidade hoje muito ligada à natureza, até alguns movimentos New Wave, né? Agora jamais chegaria assim nessa ideia que agora sim me abre assim uma brecha para pensar que é bem possível sim um IA se tornar um Deus. Porque observa como reúne alguns elementos. O misticismo, então, é algo que nós até olhamos com a interação com a inteligência artificial como algo místico, quase mágico, sabe-se lá como se dá aquelas respostas, parece um ser humano, mas é muito maior, não é possível explicar com termos humanos, então isso vai se tornando cada vez mais estranho à população. E daqui a pouco nós temos aí uma ciber-religiosidade. Sabe-se lá se não já está surgindo por aí. Por quê? Porque ela fala uma linguagem que talvez está muito mais presente na vida das pessoas. Hoje, tem muitas pessoas que se identificam, claro, com diversas denominações religiosas. Tu citasse sincretismo religioso também. Hoje eu já ouvi várias vezes alguns críticos falando sobre a religiosidade self-service, né? Cada um vai lá, pega um pouco do que acha de cada coisa e monta a sua própria religiosidade. Veja só esse Deus maravilhoso, inteligência artificial, que nele está contido todo esse self-service. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E ele vai se adaptando e se tornando quase que um Deus personalizado. Então nota como isso eu vejo como típico da guerra o desamparo. E, em geral, para onde que a humanidade corre depois do desamparo? Para a espiritualidade, para a recuperação. A vida precisa transcender a pura matéria, porque se não transcender, só sobra o absurdo. Então isso muitos gigantescos autores já nos falavam sobre isso. Então a humanidade corre para um tipo de renovação espiritual. Tá. E não sei aonde que essa renovação pode já estar sendo criada. Eu chutaria na tecnologia. Pois é, deixa eu ver se eu entendi. Tu está dizendo que o mundo parece estar acabando.
mas talvez não seja só o mundo material que esteja acabando, mas um sistema de crenças, valores, estruturas que estão ruindo. Seria uma nova espiritualidade, pode ter tanto uma fuga quanto uma semente de renovação. Eu posso fugir dos horrores da guerra, né, me refugiar nela, mas também uma semente de renovação. É isso? Isso mesmo. E aí, voltamos à ideia do texto de abertura sobre renascimento. O que estará prestes a renascer? E volto com a problemática. Talvez não renascendo porque entraremos em guerra e depois de um conflito, mas simplesmente o esgarçamento, esse cansaço que a gente dá esticando a corda tanto, isso já deu origem a esses novos movimentos, seja inclusive para dar um freio na possibilidade de um conflito que nos leve à ruína existencial. Sabe que até alguém me perguntou lá no Instagram por que a gente escolheu os deuses do Olimpo, né? Porque acho que Deus, ele surgiu para explicar aquilo que o ser humano não conseguia explicar, né? Então, cada momento da história, os deuses, ele consegue explicar alguma coisa que eu não consigo. E às vezes, aquilo nem é explicado, é um mistério da fé, né? Então, acho que hoje, assim, quando fala nessa questão de um cyberdeus, bom, ele saberia explicar tudo, né? Então já teria uma característica de um Deus, que é aquela coisa de saber todas as coisas, né? Inclusive o futuro. Então, olha, é extremamente interessante. Vou procurar refletir mais sobre isso. E vou conectar com outro ponto, que é um ponto que toca na política, uma parte meio tecnocrática. Nós nem citamos no episódio sobre os deuses do Olimpo, nós deixamos de lado estes grandes magnatas da tecnologia. O quanto esses também não acabam se valendo do seu império tecnológico para se alçarem a uma posição quase de... A gente também pode abordar pelo lado de querer tornar-se uma liderança política pelo domínio tecnológico que tem. Então, como que eu não vou ser o melhor político se eu tenho ao meu dispor a melhor tecnologia para o meu governo? Então, imagina quantas conexões nós podemos ter, e até nesse universo tecnocrático de classificar as pessoas, classificar os governos, refazer a democracia a partir do olhar da técnica, da tecnologia, a partir do olhar de quem tem acesso à tecnologia, de quem sabe lidar com a tecnologia. Então eu acredito que esse renascimento ele não é apenas espiritual, ele é também um renascimento político. Pois é, não, perfeito, eu concordo contigo. Eu acho que assim, ó, esse fim do mundo seria o fim de uma era, né? O fim, assim, um colapso da ordem liberal internacional. Então, acho que sim, né? Então, tudo aquilo que se ergueu, se consolidou ali com o fim da Guerra Fria, a hegemonia dos Estados Unidos, expansão da democracia liberal, a globalização econômica, as instituições multilaterais que hoje a gente vê de certa forma fragilizada, como ONU, OMC, Organização Mundial da Saúde, FMI, né? Eu acho que a gente vê sim esse desgaste político, né, nessas estruturas. E não sei se é necessariamente o apocalipse, mas eu acho que a crise de legitimidade do modelo mundial vai se dar nesse caminho da política sem sombra de dúvida. E até a gente vê aqui essas velhas ideologias, né, que estão reemergindo, mas com nova roupagem. Então a gente vê o mundo também voltando um pouco no passado para querer o futuro. O fascismo, nacionalismo, etnonacionalismo, racismo, imperialismo. Eu criaria um neologismo aqui, uma nova palavra, que é autotecnocracia. Que é de autocracia mesmo, do autoritarismo e tecnocracia junto. Ou seja, um governo tecnocrático, não aristocrático, não ligado a méritos, por exemplo, na lógica grega, mas ligadas a uma tecnocracia, um domínio dos meios de tecnologia, essencialmente de controle, tornando isso uma ditadura. Então, uma autocracia. Então, combinando esses dois fatores. Não sei de onde viria. Se ao tecnocratas tomarem o governo, ou, em outros casos, o governo tomar para si as ferramentas da tecnocracia. Star Wars. Daqui a pouquinho o mundo, né, vai ter um governo aí. Interessante, porque quando eu consigo pensar em política, né, eu acho que algumas coisas, para isso acontecer, algumas coisas terão que ser destruídas. Né? Então, acho que
algo vai ter que ser finalizado e vai ter que ser renovado. Então, a política assim do mundo em ruínas, né? Então, eu consigo ver isso hoje tranquilamente. Essa multipolaridade estável que a gente está vendo hoje, naquela questão que nós já falamos, principalmente Estados Unidos e Rússia, e China, né? Essas guerras que a gente está vendo, Rússia, Ucrânia, essas guerras híbridas também, né? Porque, como a gente falou, todo esse combo de guerra, tudo isso, acho que talvez dentro disso tudo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, dentro de tudo que a gente consegue ver, eu acho que ela vai nos colocar, já que a gente já não está nessa transição, né, de uma ordem caótica que a gente está vivendo hoje, sem um centro claro, né, baseado em zonas de influência, os interesses que a gente vê são fluidos, né, complexa, muitas alianças oportunistas. Então, eu acho que a IA, quem dominar essa tecnologia, vai realmente conseguir criar um cenário conforme tu acabou de conceber. Quando a gente bota esse nome Fins do Mundo, talvez seja um fim que já começou, porque estamos iniciando a era da inteligência artificial, que tem esta parte espiritual, tem este âmbito político, tecnocrático, porque eu fico me perguntando, o que sobra das velhas ideias? Será que sobra socialismo, comunismo, liberalismo numa era pós-inteligência artificial? Pois é, olha, para responder a tua pergunta, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, é o fim de um modelo de mundo, é isso que a gente está falando, Isso. né? E a gente está vendo aí que existe assim um colapso simultâneo desses pilares que a gente chama de pilares Deixa eu modernos. te interromper só com uma coisa. É o fim deste modelo de mundo, tendo ou não uma guerra de grandes proporções. Perfeito, perfeito. Sem necessidade de uma guerra bélica, Uhum. nuclear, porque eu acredito que a guerra cultural já está aí, outras Uhum. guerras já estão aí, né? Então, esses pilares modernos, a gente vê sim a democracia, né, como valor universal, será que vai continuar existindo? A soberania como base de um Estado, tu mesmo comentou, acho que nesse episódio, no episódio passado, que países surgem, países desaparecem, né? E a ciência como critério comum da verdade, porque a gente vive um momento que às vezes até a ciência é desacreditada, por mais que a gente consiga ver o que ela consegue fazer. Tá? E a ética, né, como horizonte político, será que isso vai se manter? E aí, respondendo a tua pergunta, né, eu acho que se isso desaparecer, o que vai surgir no lugar? Será que a gente vai voltar assim, para novos autoritarismos? Será que a gente vai ter essas espiritualidades apocalípticas, né, que a gente acabou de falar, reforçadas, porque elas sempre estiveram aí, ou modificadas, né? A tecnocracia desumanizada, e isso a gente já sente em alguns lugares, né, essa desumanização. E guerras por identidade, né? Recursos, né? Verdade, porque quando tu vê hoje, nós temos guerras que elas são baseadas em questões religiosas, né? Então, eu não sei o que vai surgir. A ideia da gente é pensar nesse futuro. Né? Isso. A única certeza que eu tenho é que quem conseguir desempenhar melhor nesse mundo, e aí entra a inteligência artificial para criar narrativas, e aí a ideia de eu acreditar que a inteligência artificial tem todas as respostas, tá? E a partir daí pensar o mundo através dela é desumanizar. Então acho que a gente entra num contexto assim que a desumanização seria algo assim que eu não descarto, não tiro dessa mesa, né? Essa questão da gente ver o mundo mais desumanizado, mais voltado para interesses individuais do que interesses coletivos. E eu trago 3 pontos para contribuir na discussão, que são no filme O Jogo da Imitação. Tem um filme lá sobre Segunda Guerra Mundial, sobre Alan Turing, que é então, foi um cientista central na descoberta, o uso da computação. E um dos famosos testes é o teste de Turing, que é saber diferenciar quando é a máquina e quando é o ser humano. Agora, corta isso para a atualidade, em que, provavelmente, colocando-se um parágrafo, que seja uma frase, dificilmente aquela pessoa diferenciaria o que é a máquina, o que é o ser humano. Aí juntamos mais um aspecto nessa equação, que é a corrosão ou
para pegar o termo mais institucional, mais acadêmico, uma certa liquidez institucional, já instituído lá no Modernidade Líquida, do Bauman também. Tem outro livro muito bom que eu gostei muito dele, que é O Mal-Estar na Pós-Modernidade, sobre essas relações modernas. Então, essa liquidez institucional, as nossas instituições ficando cada vez mais estranhas, parece meio sem sentido. Então, tu tem no final, para coroar tudo isso, uma corrosão de acordos sociais, do tecido social. Pode parecer uma coisa um pouco exagerada da minha parte, mas eu vou fazer uma metáfora com, por exemplo, super aplicativos que nós já temos na China, que é tu imaginar que a tua institucionalidade é só o que tu tem na palma da mão do celular. Então, a tua institucionalidade, preciso votar, preciso me manifestar sobre alguma coisa, preciso de algum serviço público, no celular. Aquilo tudo controlado a partir de grandes servidores em que encaminhei alguma coisa do nível judicial. Talvez tu nem vai ver o juiz. Talvez tu não vai nem sequer saber se o juiz era humano. Então é nesse nível que eu vejo o pós hoje, que não é nem um pós-guerra, que já é um pós por esse esgarçamento. Ou seja, nós estamos em um momento de tensão geopolítica que força os países a investirem bilhões em pesquisa em ciência e tecnologia para estarem mais soberanamente protegidos. Esse grande investimento em ciência e tecnologia aprofunda o nosso desenvolvimento de inteligência artificial, que aprofunda a nossa dependência da própria tecnologia, que cria uma nova sociedade. Então veja só, mais ou menos esse encadeamento sem nenhum tiro disparado. Pois é, me assusta quando tu fala aí dessa corrosão desses acordos sociais, né? Porque esses pactos que são implícitos e até mesmo explícitos, né, são eles que mantêm a sociedade coesa, né? Então, como tu citou ali, a confiança mínima que tu tem que ter nas instituições, essa está sendo abalada. A expectativa de progresso e estabilidade, hoje em vários lugares, isso simplesmente não existe, principalmente nesses locais de guerra, né? Respeito a normas de convivência, olha, eu acho que isso até nos países desenvolvidos está sendo corroído. Hoje a convivência, assim, a espacialidade, alguns valores assim de convivência que já tinham sido, para minha geração, aquilo já era algo que a gente já tinha assimilado, né? Se perde. E até o reconhecimento de um futuro comum, quando a gente fala nas questões climáticas, né? A ideia de ter um futuro comum, de ver que a gente mora numa casa só, essa casa, o planeta. Então, são estruturas que invisíveis, né, mas que sustentam a vida cotidiana e a noção de pertencimento que a gente tem em qualquer sociedade. Então, acho que isso me assustou muito, né? Claro que eu até entendo parcialmente porque existe essa corrosão, né? Eu acho que esses pactos foram desgastados, assim, rompidos ao longo do tempo e por múltiplos fatores, não um só. Então, essa desigualdade extrema que a gente vive, né? A concentração de riqueza, a desinformação que eu já chamei a atenção aqui, será que essa geração vai conseguir ver através dessa cortina de fumaça que são as fake news, a desinformação, que alguém está te conduzindo para algum lugar? Essa polarização social e cultural que a gente vive no mundo inteiro e no Brasil também, crise de representatividades políticas, olha, isso tudo faz com que a gente tenha algo que tu já comentou aqui, que é a perda do horizonte futuro, né? O amanhã não é mais promissor, o amanhã é temido. Exatamente. E na medida em que ele é temido, qual é o intuito natural, socialmente assim falando, enquanto indivíduo, enquanto família, mas enquanto população também? Procurar refúgio. E onde é que tu vai procurar refúgio? Naquilo que te parece mais seguro. Às vezes nessa mescla entre técnica e espiritualidade. Por que não uma tecnologia que está casando os dois lados, né? Aquela que é quase mística, que evolui a uma velocidade que, quantas notícias a gente vê, tem um QI maior que um ser humano, aquelas comparações até bem esdrúxulas para uma inteligência artificial, mas vendo que isso está se tornando algo cada vez maior. E aí eu encaixo mais um ponto, que é o quanto hoje também muito da economia, ela sai da economia das fábricas, ela sai da economia material
E até por uma questão de limite ambiental, ela vai para uma economia do conhecimento. Jogo o meu trabalho dentro da plataforma, o trabalho me recompensa a partir dele nessa economia do conhecimento, e o quanto este reconhecimento me traz mais notoriedade, e daqui a pouco a vida do trabalho, que não é bem o nosso foco aqui, né? Não é sobre guerra, não sobre trabalho no futuro, vai ficar para uma próxima temporada, mas o quanto a nossa relação também com o trabalho, que também toca na relação como família, que também toca na relação como vizinhança, toda essa acaba sendo intermediada. Pois é, tu já me convenceu. Acho que eu tirei mais uma conclusão te ouvindo, Ronaldo, que é que essa geopolítica do século XXI, ela não será definida por tanques ou tratados, né? Eu acho que será definida por quem controla o código, a tecnologia, a moeda e o conhecimento, né? Então, aquela história do técnico, científico e informacional. Então, acho que o mundo, sim, está em transição, né, de uma ordem centrada no dólar, na indústria, para outra centrada no saber, na tecnologia descentralizada e talvez naquela ideia que eu te falei ali de regionalização, né? Aquele cisalhamento, o mundo se dividindo. E eu consigo ver isso através do viés que tu trouxe aqui, que é a tecnologia. Será que eu posso dizer assim, ó, quem controlar a tecnologia irá controlar o século XXI? Nossa, eu acho que é difícil de fazer essa afirmação, mas eu tendo a dar muito sentido para ela. A tecnologia, seja para as armas quentes, seja para o controle do pensar, ela é o ponto central. E aí eu fico pensando nisso, né? O quanto isso vai abalar o nosso lado econômico, emocional, social, familiar, sabe? Ou se seremos micro-ilhas. Daqui a pouco, micro-sociedades, não ao nível de cidades, ao nível de bairros. Só os bairros se conhecem e o resto. Porque o quanto isso pode diluir também o nosso sentimento do que é um país, do que é uma cidade, do quanto essa história de nação, sentimento nacional, sentimento local, quanto ela pode ir sendo diluída ao longo do tempo. Pois é, muita coisa para pensar, né? São muitas variáveis, muitos cenários futuros. Eu gosto muito quando a gente fala de urbanização, de pensar a cidade, pensar como o mundo se construiu através desse urbano, dessa espacialidade, né? Então acho que sim, mas para mim pensar o mundo, claro que é assim, a Idade Média, a gente não era caracterizado por cidades, né? Hoje pensar o mundo sem cidades, um mundo onde a cidade fosse algo secundário, olha, para mim é difícil imaginar um futuro assim. Eu acho que as cidades, pode ser que exista isso que tu falou, que ela seja, a especialidade dela seja diferenciada, né? Aquela história, eu não me lembro mais agora quem fala daquela cidade, os bairros 15 minutos, né? Não me lembro mais o nome. Lá no Instagram eu dou o crédito, né? Pois é, também é um futuro possível, né? Um futuro possível. A questão é, né? O que nos resta, Saul? Sabe o que nos resta? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Tu gosta de uma aposta, Saul? Mas a aposta é comigo mesmo. Uau, Saul das bets? Não tanto, né? Não, assim não também tanto. não. Mas então vamos por um jogo mais tranquilo? Então, um joguinho de carta. Aí sim. Uma coisinha assim, mais tranquila. Um truco, vai bem. Mas aí nós temos que chegar nessa parte do jogo. O jogo. Tá. Que jogo nós vamos jogar? Será que será o jogo da vida? Pode ser o jogo da vida. Aliás, né, quando tu fala em jogo, será que a gente não tá dentro de um jogo? Nossa, será mesmo? Será que a gente não é assim, ó, Matrix? Matrix? Será? E agora, o nosso episódio número 9, ou seja, a nossa próxima conversa futura é o jogo da morte. Nem vou dar spoiler, porque o próximo vai estar daqueles. Não fujam para as montanhas, não fujam. Dá tempo, lembra, conversa futura, o
programa contraindicado para ansiosos. Siga-nos nas redes sociais, @Conversa Futura. Só fica ansioso pelo próximo episódio. Um abraço e até lá! Até!